Vamos falar agora sobre esse encontro, as expectativas, os próximos passos. Eu chamo agora o ex-diretor do Banco Central, Tony Volpon. Tudo bem, Tony? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, boa tarde já para você. Boa tarde. Para você ainda é bom dia, né? Aqui é bom dia. Mas tudo bem. Maravilha. Eu quero muito te ouvir sobre, antes de mais nada, qual é a sua expectativa diante aí dessas falas que a gente viu. A gente teve nossa repórter trazendo informações para a gente, agora nossa analista de política também trazendo um pouco das discussões que estão em campo nesse momento para que a gente entenda o que pode acontecer a partir de agora, depois dessa discussão, dessa audiência de conciliação. Na sua avaliação, por exemplo, começar essa possibilidade aí de um recuo por parte do governo do risco sacado, faz sentido? O que você acha que vale a pena, nesse caso, por parte do governo recuar e também por parte do Congresso fazer um recuo? Eu acho que o grande problema do governo é a questão se essas medidas têm caráter regulatório ou de arrecadação, né? Isso foi dito pelo ministro Supremo Moraes, né, quando ele baixou a decisão dele. E eu acho que, na verdade, é bastante fácil ver pelas próprias falas do governo que tem, né, um caráter de arrecadação, porque ele foi baixado para viabilizar a meta de primário, né, que sem esses recursos não tem viabilidade. Então, nesse sentido, eu acho que, né, aí está a fragilidade do governo, do executivo. Aí tem a questão, né, se o Congresso pode ou não fazer uma interferência num decreto, mas aí esse argumento só se sustenta se você acreditar que foi realmente meramente regulatório. Neste caso, o Congresso não teria direito. Então, esse é o pivô da questão. Eu acho que o governo, obviamente, como em toda negociação, todos os lados entram, né, tentando sinalizar para o outro uma vontade de não querer ceder, para tentar ceder o mínimo possível. Mas eu acho que é bastante provável que durante né, a audiência que os dois lados acabam cedendo e alguma coisa, né, vai sair alguma coisa no meio, né? Aquela história, né? Nenhum dos dois lados vai levar tudo, mas vai ter alguma coisa em que ambos os lados vão ter parte daquilo que eles gostariam de ter visto. Pois é, eu até aproveito para te perguntar um pouco sobre os próximos passos, no sentido de que a gente não sabe exatamente o que vai ser desse movimento, o que eles podem ceder, o que não podem ceder. A gente vai ter que acompanhar daqui para frente um pouco mais sobre essa audiência, mas queria entender justamente a sua percepção, porque o principal argumento do governo para fazer esse movimento foi realmente a questão da arrecadação. Para além de justiça tributária, como a gente acompanhou, era principalmente a questão de arrecadação. Queria te ouvir, inclusive, de quais os próximos passos que o governo pode vir a tomar. Na sua percepção, a decisão do IOF, a forma como foi apresentada, antes de mais nada, lá no comecinho, lá no fim de maio, para depois fazer mudanças em junho, foi um erro? O governo acabou errando na forma, no conteúdo, na comunicação ou não? Eu acho que o problema é que a equipe do Haddad ela é muito, né, ela é muito hermética, né? São pessoas em que ele confia e eles não conversam muito para fora da equipe e esse tipo de processo de decisão pode acabar levando a erros, né? E a gente viu isso, eu acho, mais de uma vez, né? E, então, acho que sim, né? Querer usar o IOF para tapar um buraco de primário é errado, está errado, né? É um imposto muito ruim, está errado do ponto de vista econômico, não é um imposto para fazer isso, né? Porque ele gera várias distorções. Lembrando, por exemplo, né, que eles queriam taxar a saída de recursos para investimento no exterior, que era, né, uma sinalização de querer começar a impor controle de capitais sobre os mercados brasileiros, que seria uma coisa altamente, né, geraria muita instabilidade, e o Banco Central, por exemplo, né, hoje controlado por alguém nomeado pelo presidente Lula, foi diretamente contra isso, aí teve toda aquela discussão se o BC sabia ou não sabia, né, onde o Galípolo fortemente se colocou que não sabia e não concordava, e a equipe do Haddad teve que recuar e reconhecer que isso de fato era o fato, né? Lembra o famoso tweet do Haddad. Então você teve essa bagunça e agora aí teve a questão do Congresso, né, que se colocou contra, porque, de novo, é uma má ideia.
Eles deveriam achar uma outra maneira de cumprir suas próprias metas de superávit primário, mas, obviamente, né, a tendência desta equipe, deste governo, é sempre apelar para a arrecadação, né, e um controle de gastos bastante frouxo, em função do ciclo eleitoral, tudo que nós sabemos, né? E optaram por essa opção e aí tentaram mudar a narrativa. Ah, não é para arrecadar, para tapar buraco, é justiça tributária, etc. e tal. Né? E até tiveram certo sucesso, né? Como a gente pode ver em algumas pesquisas e pesquisas de mídia social, tiveram até um certo sucesso nesse pivô que eles fizeram em termos da narrativa. Mas, independentemente disso, ainda continua a ser uma péssima ideia. E até esse acordo, que eu acho que deve sair algum tipo de acordo nessa reunião, ainda vai deixar algum aumento de IOF e ainda é uma péssima ideia. Não há nada que vai fazer disso uma boa ideia, né? E aí o governo também, dependendo do que sair, vai ter que pensar sobre o que fazer para atingir sua meta de superávit primário, né? Se vai tomar outras medidas, ou se vai mudar a meta, né? Que é sempre um risco. Perfeito, é interessante acompanhar então essa sua percepção realmente do que vai acontecer daqui para frente. E aí eu queria até tentar fazer esse exercício da gente entender o que pode ser feito levando em consideração esses movimentos feitos pela Fazenda daqui para frente, levando em consideração que tem uma meta agora para tentar fechar com déficit zero e a gente sabe que é uma meta audaciosa. Qual o caminho, nesse caso, que o governo precisaria seguir, levando em consideração que, certamente, de certa forma, vai derrubar essa questão do IOF, a arrecadação que conseguiu agora nesses últimos meses com o IOF, certamente não vai ser a mesma, e aí o governo fica atrás sempre desse ponto, né? Arrecadar e não cortar gastos. Ainda mais levando em consideração que ano que vem é ano eleitoral, e aí são outros 500, né? Então, eu queria te ouvir quais os caminhos que você enxerga nesse momento, pelo menos aí para esse fim de ano na sua percepção, Tony? O caminho seria tomar o pé dessa situação e tentar fazer alguma coisa a mais nos gastos obrigatórios, né? Tá. Porque, mais uma vez, o que está acontecendo, né? Os gastos obrigatórios que estão crescendo bem acima, né, do teto estabelecido pelo arcabouço fiscal, né? Que é inflação mais 2,5, estão esquizando e diminuindo o espaço para os gastos discricionários, levando, ao shutdown possível do governo, né? A gente não tem dinheiro para pagar as contas em várias coisas, né? O governo gosta de gasto discricionário, né? Porque tem ministérios de todos os tipos, atendendo vários grupos de interesse, né? Várias das suas bases eleitorais. Então, também tem, né, não gostaria de cortar mais esses gastos discricionários, mas também não quer tocar, né, nenhum desses gastos obrigatórios, porque o governo acredita que todos eles têm algum cunho social, então, portanto, são todos justificáveis, e por isso que eles gostariam de arrecadar mais. Se você fechar a possibilidade de arrecadação, o governo só tem uma escolha, ou eu vou nos obrigatórios ou eu vou no discricionário. Ir contra os discricionários e dar uma esquizada maior neles, a gente sabe que é insustentável, mas tem sido a tendência de vários governos, né, de ficar deixando, né, esquizando o discricionário, diminuindo investimentos, né, pela falta de vontade política de endereçar os gastos obrigatórios, que normalmente você vai ter que ou mudar a Constituição, ou mandar projetos de lei para o Congresso, é muito mais complicado. Né? Eu acho que, né, aquela história, né, vamos fazer o mais fácil, vamos esquizar mais os gastos discricionários. É interessante, a gente ouviu Simone Tebet aqui, a ministra do Planejamento, e ela falou, por exemplo, que arcabouço fiscal já não vai funcionar para 2026, 2027 nesse caso. Vai ser necessário fazer algo realmente relevante. Mesmo o governo, se quer tentar se reeleger para 2027, não importa o governo, né? Vai ter que lidar com todo um cenário complicado. E aí, Tony, queria também te ouvir um outro ponto que o governo também acabou sendo criticado com essa questão do IOF, foi não ter consultado o próprio Banco Central nesse caso. Porque Gabriel Galípolo se viu e entendeu que, olha, não falaram comigo sobre esse assunto. Na sua percepção, o Banco Central precisava ser consultado para essa discussão do IOF? Sim, porque afeta, especialmente quando eles queriam, né, botar IOF em fluxo de capital, né, que é o domínio do BC. Né? Então, essa falta, de novo, isso vem de um problema estrutural de como a Haddad gerencia a sua equipe. É muito hermético, eles então conversam muito fora, eles têm muito medo de vazamento.
né? São pessoas que pensam da mesma maneira, né? Porque todos têm um passado em comum. Então, você tem pouca diversão de opinião. Então, acho que rola pouco debate, né? Debate mesmo. E não conversa com ninguém. Inclusive, é incrível que eles não conversaram no PC. Isso é uma coisa que, para mim, é inexplicável, né? De como que ninguém dentro da equipe econômica do Haddad disse, gente, a gente quer botar imposto sobre fluxo de capital, vamos falar lá com o BC, né? Ver o que eles acham e basicamente não fizeram isso e deu naquela essa bagunça de, né, o Galípolo meio que forçando o Haddad a fazer um tweet. É interessante para a gente acompanhar o que vai acontecer a partir de agora. E aí, Tony, eu também queria te ouvir com relação ao Congresso. Como é que, na sua avaliação, o Congresso tem se posicionado? É uma posição de ir contra o IOF, mas com relação a estamos do lado da população, ou é uma posição, na sua avaliação, mais uma coisa política de se posicionar contra o governo federal, levando em consideração que a própria população mesmo, de modo geral, ficou na dúvida com relação a esse movimento do IOF mesmo. Demorou para realmente entender o que é exatamente o IOF e de que forma poderia ser afetado, né? Vamos lembrar que se você acredita realmente que você deve endereçar é, mudanças no sistema tributário, que tem vários pontos de injustiça, tá? É, o IOF é uma péssima maneira de fazer isso, porque ele realmente é um imposto de cascata que vai pegar, por exemplo, para concessão de crédito, né? Para empresas, enfim, vai depender de, né, quando você olhava para aquele conjunto inicial que pegava sacado, pegava fluxo, pegava isso, pegava aquilo, né, era alguma coisa que certamente não tinha nenhum intuito de mudar a questão da distribuição de renda, né, pós-tributação, né, o que as pessoas ganham de fato depois das suas rendas passarem pelo sistema tributário, se isso está concentrando mais a renda ou não, né? Então, por isso que isso não era o instinto, né? Não era a razão pelo qual ele foi feito. Ele foi feito para tapar o buraco no primário, né? Aí o governo, né, fez esse pivô de comunicação e tentou convencer e conseguiu convencer algumas pessoas, porque é um assunto muito complicado, então é fácil, adotou o nós contra eles, né, que sempre foi um expediente da esquerda, e tentou convenceu de fato parte da população que se tratava de uma questão de taxar os, entre aspas, ricos, super ricos, sei lá eu. E dessa maneira, né, teve algum sucesso, mas, de novo, né, é uma péssima maneira de endereçar um assunto que merece ser endereçado. Até olhando para esse cenário, a gente fica de olho para tentar entender o que vai acontecer nessa reunião que começa às 3 horas da tarde, essa audiência de conciliação. Para a gente ter uma ideia, tá? O decreto publicado pelo governo federal, que a gente estava acompanhando, mudava as alíquotas que iam então de 0,38% para 3,33%. Para essa taxa única, então, de 13,5% sobre todas as operações que incidiam, nesse caso, nesse imposto. E aí, a expectativa de arrecadação era de 20 milhões para o executivo. Agora, sem abrir mão do IOF, esse acordo que deve ser desenhado, a ideia é que pelo menos a arrecadação fique em 5 bilhões nesse caso. Desculpe, antes a arrecadação eram 20 bilhões e agora 5 bilhões. É uma redução significativa ao mesmo tempo, mas é uma redução que pode impactar, de certa forma, de forma positiva. Como é que você entende isso? Estamos falando de 20 milhões previstos inicialmente e agora 5 bilhões. É significativa, mas pode funcionar. Como é que você entende? Ainda assim, é irrelevante para o governo quando a gente fala de arrecadação lá no fim do ano, para esse cálculo? Como é que você entende? Não tapa o buraco, né? Como eu disse, né? Qualquer falta de receita contra aquela conta de chegada. Eu acho que eles fizeram uma conta de chegada. O buraco é Tá. tanto, vamos pegar todas as alíquotas, aumentar essa tanto. É coisa de planilha, tá? Alguém da equipe econômica sentou lá, né? Você tem alguma estimativa de arrecadação dependendo da alíquota, né? A elasticidade da receita em relação à alíquota. Alguém foi né? Não acho que foi chat de GPT, né? Feito o governo Trump, foi uma coisa mais de Excel mesmo. Os caras ficaram brincando com as alíquotas e chegaram nessa conta de chegada. Preciso de X bilhões. O que sair dessa reunião de hoje, eu acho que, de novo, né? Minha expectativa é que o governo vai levar alguma coisa. Aí ele tem que voltar para a planilha, né? Ok, eu preciso de tanto, levei tanto, o que eu vou fazer para fechar essa conta? E como eu disse, né? Acho que a conta vai cair
num contingenciamento maior de gastos discricionários, porque isso, apesar de ser uma coisa errada e insustentável, é a coisa mais fácil de se fazer politicamente. Muito bem, Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central, nosso colunista aqui do CNN Money. Espero conversar contigo depois, quando a gente tiver as informações detalhadas do que vai ser esse acordo, se realmente ele vai funcionar, para a gente ouvir a sua avaliação também. Obrigada e bom trabalho por aí. Tá bom, até a próxima. Até, obrigada.